Graça e paz. Hoje nós vamos falar de tema, de alguma coisa que eu sempre falo aqui quando a gente está ministrando sobre problemas emocionais. Eu sempre disse que a comparação é algo ruim, é algo que nos coloca às vezes para baixo, é algo que nos tira da nossa posição. Por quê? A palavra que eu quero trazer hoje para você é não se compare. Não se compare. Porque nós podemos entender que numa guerra existe papel para todos, certo? Na guerra tem um estrategista, que é aquela pessoa que vai traçar planos, ver quais são as estratégias que vai ser usada. Existe aquele que vai passar as ordens, existe aquele também que vai cumprir as ordens. Então existe uma posição para cada um. E nós sabemos que nós vivemos numa guerra espiritual e o arqui-inimigo da nossa alma, ele quer nos tirar da nossa posição. Por quê? Porque enquanto nós estivermos fora da nossa posição, nós não vamos poder lutar contra ele. Armas nós temos, né? O Senhor já nos deu armas, né? Na palavra, nós já temos as armas espirituais necessárias. O que nós precisamos é usar essas armas, é saber como usar essas armas. Então nós precisamos entender que nós temos uma posição. E hoje a gente vê que esse espírito de competição, ele tem atuado de tal maneira que hoje, por exemplo, a pessoa não basta a pessoa ser magra. Não, eu não quero apenas ser magra, eu quero ser mais magra do que a fulana, né? Não basta ter um carro, não, eu quero ter um carro melhor do que o do fulano. Então isso é competição. E a palavra de Deus, né, ela fala que nós somos que nós temos dons diferentes. Claro que nós somos diferentes, né? Deus tem uma identidade única para cada um de nós. Porém, nós todos, cada um de nós temos funções diferentes dentro do corpo, mas uma completa a outra. Então, uma coisa que estiver fora do lugar vai estar atrapalhando todo o corpo. Então, nós precisamos entender que eu preciso ocupar a posição, a minha posição. Que posição é essa? A minha posição de filho, a minha identidade. E o propósito que Deus ele criou para mim. A palavra de Deus fala no Salmo 139 que antes mesmo, né, de nós nascermos nesse mundo, Deus já tinha escrito a nossa história. E quando nós nascemos aqui, nós nascemos para cumprir o propósito que Deus já criou para nós, antes mesmo de nós existirmos. Mas nós ficamos muitas vezes fugindo desse propósito, outras vezes querendo encurtar o caminho, outras vezes querendo tomar a posição de outra pessoa, de tomar um lugar que eu acho que eu sou melhor do que fulano. Se eu tivesse, a minha voz é mais bonita do que aquele que está ali. E assim nós vamos nos achando às vezes melhor do que o outro. E isso vai atrasando o propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes vai atrapalhando aquilo que Deus tem para nós. E eu quero citar hoje um exemplo bíblico de uma pessoa que ela saiu, né, do seu propósito, mas ela retornou. Mas ela perdeu muito tempo. Perdeu muito tempo, que é Jacó. A história de Jacó ele é um dos patriarcas da nação de Israel. E a história de Jacó está aqui em Gênesis, começa aqui em Gênesis 25. Rebeca, quando ela estava grávida de gêmeos. Então Jacó então tem um irmão, né, que é Esaú e Jacó. E os dois já brigavam, já havia uma competição dentro do ventre da mãe. E a mãe, né, naquela angústia, nossa, que é isso? Que tanta mexeção? Que é isso? Que está acontecendo comigo, né? Ela perguntou para o Senhor. Ela perguntou para Deus e Deus falou com ela assim. O Gênesis 25, versículo 23, fala assim: e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. Olha que ele fala que não é 2 bebês, ele fala 2 nações. Então eles já estavam antes mesmo, eles não tinham nascido. Deus já estava falando do propósito que iria acontecer muito depois. Eles seriam pais de nações. E Jacó, então, ele foi um dos patriarcas da nação de Israel, e Esaú dos Edomitas, né, da nação de Edom. E aí aqui fala, né, 2 nações há no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então aqui ela já sabia que o maior, ele serviria ao menor. Então, antes mesmo deles nascer, Deus já havia dito para Rebeca. E aí nasceu os dois. E Jacó então nasce agarrado ao calcanhar
de Esaú. Aqui fala assim, ó, a partir do 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú, que significa vermelho, né? E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Então o que acontece? Jacó significa agarrador de calcanhar, né? Ou aquele que segura o calcanhar. Não é enganador, não é usurpador, como muitas pessoas falam que o nome Jacó significa isso. Não, Jacó em hebraico, você pode olhar no dicionário, significa aquele que segura o calcanhar ou aquele que agarra o calcanhar, tem a ver com o calcanhar. Porém, a história de Jacó já começa, a família já começa havendo um distúrbio. O pai, a palavra fala que o pai amava mais a Esaú, porque Esaú era caçador e a caça era do agrado de Isaque. Rebeca amava mais Jacó e Jacó era lavrador. E um belo dia, né, aí já começa a competição. A gente vê que já começou uma competição dentro de casa, da própria família. O pai amar mais um e a mãe ter preferência por um outro, a mãe preferência por outro. E aí eles já cresceram num ambiente de competição. Quando eles já estão adultos, o que acontece? Jacó, Esaú, ele vai para caçar e quando ele chega, né? Jacó tinha feito ali uma sopa de lentilhas e ele estava com fome. Então Jacó propôs para ele um negócio. Tá aqui no 25, no verso 30, fala assim: disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, naquela época, havia uma bênção que chamava a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura era um direito que o primogênito, o primeiro filho, tinha de receber porção dobrada da terra, de ter a autoridade sobre toda a família quando o pai falecesse, é lógico, né? Era como uma herança. Então o pai falecia, ele se tornava como o patriarca de toda aquela família, né, dos servos. Ele recebia porção dobrada de todos os bens materiais. Então era uma coisa boa. Mas aí Jacó, ele propõe para Esaú esse negócio. E eu estava olhando ali no Talmud, parece que esse negócio era um negócio legal. Podia se vender sim a primogenitura. Assim como hoje, se você tem uma herança, você pode vender a sua herança para o seu irmão, se você quiser. Né? Você vai no cartório, faz um documento e passa a parte da sua herança para alguém da sua família e você recebe ali. E aí sim aconteceu. Só que Esaú, ele não levou aquilo a sério não, mas Jacó levou a sério. Mas a palavra de Deus falou que Esaú desprezou a sua primogenitura. E depois nós vamos ver Deus falando isso também no Novo Testamento. Deus fala, né, que Esaú desprezou a primogenitura. E Esaú, ele fez algo também que colocava em risco a identidade da nação de Israel, que foi se casar com mulheres hetéias, mulheres, né, de outras nações. E aí, o que acontece? Chegou o dia, então, de receber a bênção da primogenitura. Eu fico pensando que naquela família não houve diálogo. Primeiro, que Rebeca poderia ter dito para Isaque: ó Isaque, quando eu estava grávida, Deus falou, né, antes mesmo dos meninos nascer, que o maior serviria o menor. Ou seja, que a bênção da primogenitura será para Jacó. Mas não sei se ela fez isso. Ao que parece, pelo que nós lemos na Bíblia, ela não fez. E muito menos Jacó, que também poderia ter falado para o seu pai: olha, Esaú me vendeu a bênção da primogenitura. Então, quando o Senhor for abençoar com a bênção da primogenitura, ela já me pertence.
Mas, pelo visto, isso também não aconteceu. E o que que aconteceu? O que aconteceu foi uma trama muito complicada, né, por causa de competição. O que que acontece? Aqui no capítulo 27 de Gênesis, Isaac já estava velho e os seus olhos haviam escurecido, ou seja, ele não estava enxergando bem. E aí ele fala para Jacó, mais ou menos ele já devia estar beirando uns 100 anos aqui, porque mais ou menos eles já eram adultos, tanto Jacó quanto Esaú, já deviam ter mais ou menos uns 40 anos pela teologia. A gente não pode afirmar porque a Bíblia não fala a idade. Fala a idade de Jacó quando os meninos nasceram. Quando eles nasceram, Jacó estava com 60 anos. E aí, o que acontece? Jacó, então, manda chamar Esaú. E fala para Esaú, Esaú, faz um guisado, me traz o guisado, eu vou comer e vou te abençoar. Com a bênção da primogenitura. Rebeca ouviu a conversa. A conversa não era com ela. Não sei se ela estava presente ou se ela estava escutando atrás da porta. Né? Atrás da porta é até estranho, porque eles viviam em tendas, né? Atrás ali da cortina, da tenda. Eu sei que ela ouviu a conversa. E ela deve ter pensado assim, mas o meu filho preferido, o meu filho mais novo, vai ficar sem a bênção? Ah, não. Não vai, não. E aí, o que acontece? Ela chega para Jacó e fala com ele. Olha bem. Ela fala com Jacó no verso 27, verso 9. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, e como ele gosta. Levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu liso. Ou seja, olha para você ver, Jacó não estava preocupado com a mentira, ele estava preocupado em ser descoberto. Ele falou assim, mas meu pai vai perceber que eu não sou Esaú. Ele não estava dizendo assim, não, minha mãe, está errado, eu não vou enganar o meu pai. Vamos falar a verdade. Deus não falou para a senhora, Deus não revelou para a senhora, antes mesmo do nosso nascimento, que a bênção da primogenitura ela seria minha, que ou se não fosse assim, Deus sabe como seria. Nós não precisamos ajudar a Deus em nada, Deus, nós não precisamos encurtar o caminho, Deus, aquilo que Deus ele propôs para acontecer conosco é o que vai acontecer. Mas não, aí ele não estava preocupado, a gente não vê ele preocupado com a verdade, ele está preocupado em ser descoberto. Aí no 12 fala assim, porventura me apalpará o meu pai, e serei os seus olhos enganador, assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse a sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traz-me. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com que voz nós temos ouvido. Que voz nós temos ouvido? O que nós temos ouvido? Sabe, às vezes nós temos ouvido a voz. Abraão ouviu a voz de Deus e gerou uma nação. Não é verdade? Maria ouviu a voz de Deus e gerou o quê? O Salvador, o Filho de Deus. Eva ouviu a voz do diabo e abriu porta para o pecado e para a morte. Então nós temos que saber quem que nós temos ouvido. Qual a voz que eu vou ouvir? Qual que é a voz que eu quero ouvir? Qual a voz que me interessa? Né? Saul, ele ouviu também a voz do engano dele, né? Da sua insegurança, vamos dizer assim, da sua insegurança, do seu ciúme, da sua inveja. E o que ele fez? Acabou com o seu reino, acabou com a sua vida. Acabou com a vida do seu filho, Jonatas. Acabou com a vida de toda a sua descendência. Acabou com o seu reinado, com o reinado da sua descendência, com a sua dinastia, que seria uma dinastia para se sentar no trono, e não aconteceu, porque ele ouviu a voz da sua insegurança. Que voz nós temos ouvido? E Jacó ouviu aquela voz, sabe por quê? Porque era o que ele queria. Não era o que ele precisava. Jacó ouviu o que ele queria, não o que ele precisava. Muitas vezes nós temos ouvido aquilo que nos agrada, aquilo que nós queremos fazer, nós queremos tomar um caminho mais curto. Somos mais, inclinados a ouvir aquilo que nos agrada. E aquilo agradou, então, Jacó.
E Jacó então obedeceu aquela voz. Que voz, né? Nós temos obedecido. Será que é a voz da nossa inferioridade? Ah, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou ninguém, eu não dou certo. Nanana. É a voz da competição? Ah, eu tenho que ser igual fulano. Se você tivesse que ser igual fulano, primeiro, que nem gêmeos, né? No mesmo óvulo, eles são iguais. Então não tem ninguém igual. Então nunca se compare, nunca queira ser igual a alguém. Seja você. Seja você. Não se preocupe com o que vão pensar, com o que vão falar. Se preocupe em cumprir o propósito de Deus para sua vida. E Jacó, então, ele quis aqui agora adiantar. Ele não era criança, ele já era um homem feito, ele poderia ter dito, não, minha mãe, não vai ser assim. O que Deus propôs, o que Deus resolveu é o que vai acontecer. Eu não vou enganar meu pai, eu não vou prejudicar o meu irmão. Eu vou falar a verdade, porque a verdade, ela precisa ser dita e não se trazer artimanhas para encobrir aquilo que nós queremos. Então é isso que ela fez. E para cobrir essa artimanha, o que ela faz? Ela pega, olha para você ver, o verso 15 fala assim, depois, né, que ela faz o guisado, fala assim, depois tomou Rebeca vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho. Irmãos, a melhor veste, porque veste de gala, algumas traduções falam que ela pegou a melhor veste de Esaú e vestiu em Jacó. Irmão, você tem vestido veste dos outros? Que roupa você tem colocado? Né? Porque a roupa é aquilo que está no nosso exterior. Mas o que importa, que Deus está olhando é o interior. Mas nós temos colocado no nosso exterior uma roupa que não é nossa, uma roupagem, né, de uma pessoa que não é nossa. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Se vestem, né, de cordeiro, mas são lobo. E aí, quais são que vestes nós temos usado? Precisamos avaliar, sabe, o nosso coração. Nós precisamos avaliar aquilo que nós trazemos para dentro da nossa vida. Eu não vou vestir a roupa de outro. Diga, eu não vou vestir a roupa de outro. Deus me criou e Deus tem um propósito para mim. O propósito dele é grande na minha vida. E eu não vou atrapalhar o propósito de Deus. Eu não vou vestir roupa de outro. E além disso, da roupa, ela ainda colocou pele. Fala assim... E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Pele, irmão, fala de quê? Do espírito de engano. Quantas pessoas a gente fala assim, nossa, é lobo em pele de cordeiro. Tá falando do engano, tá falando de falsidade, tá falando do espírito de engano. E naquela hora, ele vestiu mesmo um espírito de engano. Ele sentou num lugar que não era dele. Aquele lugar era de Esaú. E ele sentou ali. E ele foi e tomou aquilo ali. E ele começou, ele foi, né, além. Além de vestir a roupa da mentira, ele se põe um espírito do engano. E quando ele vai lá para seu pai, né? E aí o seu pai pergunta, olha o verso 19, irmãos. E veio ele a seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Olha, irmão, olha como que é o espírito da mentira. Eu sou Esaú, o teu primogênito. Ele estava agora, né, ocupando um lugar que não era dele. Nós temos que ter muito cuidado, porque hoje, muitas vezes, quando esse espírito de competição nos leva a querer lugar que não é nosso, nos leva a querer sentar em cadeira que não é nossa. Deus vai nos colocar no lugar certo. Quer seja ela, né, um lugar de uma posição muito elevada ou não, mas é o propósito de Deus. E é esse propósito que é maior do que o nosso, que precisa se cumprir na nossa vida. E aí, ele vai além, ele faz mais, porque aqui, olha, o pai dele fez uma outra pergunta. Então, ó, no 20, ó, então disse Isaac a seu filho, como é isto que tão cedo achaste, filho meu, o achaste? Ou seja, eu te falei tem pouco tempo, você já achou a caça? Você já caçou?
né? Porque nós sabemos que é verdade, né? Que ele foi lá no, no aprisco lá, no curral das ovelhas, pegou o cabrito e a mãe dele fez lá o guisado. Mas Esaú saiu para caçar. E o pai tá achando que Esaú, ele falou, pai, mas foi rápido demais, você encontrou essa caça muito rápido. E aí ele disse, olha a resposta dele, olha a resposta dele. Por isso eu falo, gente, um abismo chama outro abismo. E mentira, para você sustentar uma mentira, você vai contar outra mentira e outra mentira. E a situação ela vai ficando complicada. E agora ele coloca o nome de Deus no meio dessa mentira dele. E aí ele pergunta, como achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Misericórdia. Agora ele coloca o nome de Deus no meio da mentira. Ele coloca o que ele usa o nome do Senhor. Além de vestir, né? Além de mentir, além de vestir a roupa do outro, além de vestir uma pele de engano, a roupa da mentira, ele agora também usa o nome de Deus. Olha, eu sou Esaú, quando o pai pergunta, e ele fala, mas você achou a caça depressa? Não, porque o teu Deus enviou ela para mim. Ou seja, tem falas, irmãos, que parece que é muito espiritual. Né, Tata? Parecia até que era muito espiritual. Não, o teu Deus enviou para mim. Uma fala muito espiritual. Só que nós temos que ter o quê? Espírito de discernimento. É tempo de nós termos espírito de discernimento. Porque tem muita fala que parece ser espiritual, mas não é de Deus. Não é Deus. Não é Deus falando. Por isso nós precisamos muito do Espírito da verdade, o Espírito Santo, porque fala que o Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia a toda a verdade. E nós precisamos disso. Depois que acontece tudo isso aqui, logo depois chega Esaú. E aí o pai fala assim, nossa, eu já abençoei Jacó. Mas se eu não tenho uma bênção para mim? Não, não tem. Eu não posso abençoar agora, porque tá vendo como é sério a questão da bênção, como é sério a questão do que você fala, do que você faz. E aí Esaú fica tão aborrecido que fala em matar Jacó. A mãe o fica sabendo e agora ele despede Jacó lá para a terra de Padã Arã. E aí, como tudo na vida tem consequência. Como fala em Gálatas, né? A tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que semear, ele ceifará. O que acontece? O que Jacó, então, ele ceifa agora dentro dessa sua semeadura? 21 anos de engano. 21 anos. 21 anos ele fica na terra de Padã Arã. Ele é enganado ali com a questão das mulheres. Ele é enganado depois com o salário. Labão tenta enganar ele de todas as maneiras. E ele começa a experimentar aquilo que ele havia feito. Porque é isso que acontece. Se nós plantamos vento, nós vamos colher tempestade. Se nós plantamos tomate, nós não vamos colher maçã, nós vamos colher tomate. O que nós plantamos, nós vamos colher. E ali a colheita dele não foi boa, todos aqueles anos que ele viveu ali. Só que Deus abençoou ele, né, dando ele o quê? Riqueza lá, fazendo com que prosperasse ali as ovelhas. E chegou a hora em que Deus falou, olha, agora você vai voltar. Agora você vai enfrentar o seu irmão, agora você vai assumir quem você é, agora você vai mudar essa identidade, você vai consertar o erro que você fez, você vai consertar as coisas. Porque o propósito de Deus, meu querido, nós podemos até tentar mudar as coisas, mas o propósito de Deus, ele se cumpre. Ele se cumpre. E aí quando nós chegamos em Gênesis 32, né, quando Jacó ele está voltando, está de volta para Canaã, ele passa, né, um dia ali no Vale de Jaboque, uma noite ali no Vale de Jaboque, fala que ele lutou com o anjo. E o anjo fez uma pergunta para ele. No 27, ele fala assim, e disse-lhe o anjo, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Agora ele assumiu a verdade. Para o pai dele, o pai perguntou, qual o seu nome? Quem é você? Ele, Esaú. Para o pai ele disse Esaú, mas agora era hora de enfrentar a verdade. Era hora de enfrentar as consequências. E ele fala assim, qual que é o seu nome? Deus não saberia o nome dele, não?
Deus não sabia qual é o nome dele aqui? Claro que sabia. Mas aí agora ele pergunta, qual que é o seu nome? Ele diz Jacó. E aí ele fala assim, olha, você não vai se chamar mais Jacó. Chegou o momento de nós mudarmos essa história, de nós mudarmos a sua identidade. Só que Deus permitiu ele sofrer as consequências do seu pecado. Eu quero dizer que Deus, ele nos ama, mas porque ele nos ama, ele nos corrige. E Jacó precisou de 21 anos para corrigir o seu pecado, para sofrer, né, para ver as consequências do seu pecado. Até que chegou o dia dele voltar e dele enfrentar. E até o momento ele estava com muito medo do seu irmão, né, se o seu irmão iria matá-lo. Tanto que ele divide o povo ali, manda uns na frente, manda presente, tudo para ir abrandando o coração de Esaú. Mas quando Esaú encontra o abraço, o beijo, o perdoa. Porque há reconstrução. Deus prepara todas as coisas. E aí o anjo responde para ele. No verso 28 fala assim, então disse o anjo, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Ele lutou por essa bênção da primogenitura desde o ventre. Desde o ventre, ele, eu quero ser o primeiro, eu vou ser o primeiro, não, eu vou nascer, eu vou ser o primeiro. Aí nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Mas Deus já havia dito para a mãe, o maior vai servir o menor. Né? Depois ele compra a bênção da primogenitura. Ele desejou a bênção da primogenitura. Enquanto Esaú, ele desprezou no seu coração a bênção da primogenitura. Esaú desprezou. Tanto que tem alguns textos na Bíblia que falam assim que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Quando ele fala isso, Deus está falando de nações, como ele diz de nações. Está falando que Deus amou a nação de Israel e aborreceu a nação de Edom, porque eles se tornaram inimigos de Israel. Mas presta atenção em uma coisa, Deus não permitiu que Jacó ele experimentasse, né, as consequências daquilo que ele havia feito. Mas Deus trouxe Jacó de novo para o caminho. O nosso Deus é tão tremendo, né? Que às vezes ele permite que a gente passe ali por um vale, por um momento de deserto mesmo, para nos ensinar. Para nos ensinar, nós precisamos aprender. Jacó demorou 21 anos, mas ele aprendeu e ele voltou. E ali quando o anjo pergunta para ele, quem é você? Ele assume a sua verdadeira identidade. Ele assumiu a sua verdadeira identidade. Lá ele negou a sua identidade. Com Isaac ele nega a identidade, mas agora ele assume a sua verdadeira identidade. E nós precisamos assumir a nossa verdadeira identidade. Nós precisamos parar de usar máscara, de querer ser melhor do que o fulano, de querer ser parecido com o ciclano, de querer ser, ocupar lugares que não é nosso. Como o próprio Jesus falou, né, em várias vezes, quando você chegar no lugar, não assente nos primeiros assentos, assente lá nos últimos, porque se porventura o dono, né, da festa, o dono da casa chegar e te pedir para você sair do primeiro lugar, você vai passar vergonha. Então muitas vezes nós queremos o primeiro lugar, sendo que nós nem fomos chamados para esse primeiro lugar. Então nós temos que entender a nossa posição dentro do corpo, a nossa posição dentro do corpo de Cristo e dentro do propósito de Deus. Deus, ele nos revela. O Espírito Santo é um Espírito que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo, ele não nos deixa enganados. Aqui Jacó, então, ele assume a sua verdadeira identidade e fala para o anjo, eu sou Jacó. Ele diz, não se chamará mais Jacó, porque você lutou com os homens e com o anjo. Você lutou com os homens desde o início, você lutou por esta bênção, mas de maneira errada. E colheu, né, as consequências dessa maneira errada. Então todos os sonhos e propósitos que Deus tem para mim e para você, eles vão se cumprir. Mas nós temos que não usar a roupagem do outro, não nos colocar pele do engano em nós. Nós precisamos tirar, né, olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração. Será que o nosso coração está contaminado por este mundo, por esse espírito de competição? Não, meu filho não basta ser inteligente, ele tem que ser mais inteligente da minha família. Porque eu tenho que chegar lá e falar com eles, olha, meu filho é o mais inteligente.
Ah, eu preciso ser boa, mas eu tenho que ser melhor do que a fulana. Não, para com isso. Seja você. Assuma a sua verdadeira identidade. Nós temos uma identidade, a identidade de filhos de Deus. E dentro dessa identidade, Deus tem um propósito para mim e para você. Mas se eu não sei qual é a minha identidade, eu vou me perder no caminho. E eu vou me perder no propósito. E aí, uma vida sem propósito é uma vida vã, é uma vida inútil, fútil. Tem pessoas que vivem uma vida fútil, só de futilidades dessa terra. Só está preocupado com as bobeirinhas dessa terra. E não está preocupado com as preciosidades da glória. De manter-nos íntegros, retos, porque irrepreensíveis, imaculados, que é dessa forma, é assim que Jesus espera encontrar a sua igreja. Não com roupagem de outro, não com peles de outros, não negando a verdadeira identidade, não enganando, não usando artimanhas desse mundo, não nos amoldando a esse mundo, cheios, né, de competição, cheios de inveja, cheios de divisão, cheios de competição, mas assumindo a verdadeira identidade que Deus ele tem para cada um de nós. Amém? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.